Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de julho. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, posta vídeo para defender sistema eleitoral e segurança das urnas. E presidente do TSE, ministro Edson Fachin, dá 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre encontro com embaixadores. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo e TSE debatem com profissionais de marketing paz e respeito às instituições nas campanhas políticas. Cai o número de adoções no Brasil e Conselho Nacional de Justiça atua para facilitar o contato entre crianças e adolescentes com famílias interessadas. E o projeto do Judiciário de Mato Grosso que garante qualificação profissional a adolescentes em conflito com a lei. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, deu prazo de 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre o encontro com embaixadores. E o procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou hoje um vídeo de uma entrevista que deu a correspondentes estrangeiros no dia 11 de julho para se manifestar sobre os últimos acontecimentos do país. Na conversa, ele defende o sistema eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. O Procurador-Geral da República destacou a necessidade de distanciamento, independência e harmonia entre os poderes e que as instituições existem para intermediar e conciliar os sagrados interesses do povo, reduzindo a complexidade das relações entre governantes e governados. No atual contexto, Augusto Aras considerou oportuno apresentar um resumo da conversa que teve com representantes da imprensa estrangeira no dia 11 deste mês. O vídeo destaca uma mensagem: quem for eleito será empossado. No Brasil, em 2023, não se repetirá o 6 de janeiro de 2021 dos Estados Unidos, tomada do Capitólio por apoiadores de Donald Trump. Quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. Sobre a confiança nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral brasileiro, nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos. Também falou sobre o combate ao discurso de ódio e respeito às divergências de opinião. A polarização no Brasil não é diferente de outros países. E nós aqui no Brasil temos não só buscado medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social e respeito aos contrários. Nós compreendemos e temos dito isso sempre, que a democracia é o governo dos contrários. A democracia passa por uma tensão permanente, mas que uma democracia se revela cada dia mais pujante, mais forte, na medida que ela consegue resistir com as suas instituições a essa pressão contínua. E nós temos tido as nossas instituições funcionando. Hoje também o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, determinou o prazo de 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro dê explicações sobre a transmissão de um encontro que teve com embaixadores na última segunda-feira, quando ele atacou o processo eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. Após esse prazo, o presidente do TSE deve encaminhar o caso para a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Os partidos de oposição apontam que houve propaganda eleitoral negativa antecipada por parte do presidente e que a transmissão teve o objetivo de desestimular o voto e propagar informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro, além de atacar os ministros do tribunal. Por isso, pedem que a transmissão do evento seja excluída do Facebook e do Instagram. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral promoveram hoje, em parceria com o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, um evento virtual para discutir a necessidade de paz e o respeito às instituições nas campanhas políticas. Isso porque, a partir de 16 de agosto, será permitida a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas e propagandas na internet. O TSE e o STF vão trabalhar em ações conjuntas durante o período eleitoral para garantir segurança e tranquilidade ao pleito.
No debate desta quinta-feira, os convidados falaram que a polarização política e a cultura do ódio estão muito acentuadas e que é preciso sensibilizar a população sobre o problema. Que a eleição é, em essência, um jogo que substitui o conflito, né? Um jogo que exclui todas as formas de violência, inclusive a violência verbal. O programa de combate à desinformação do Supremo foi mencionado durante o debate. Ele foi criado para inibir práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Para cumprir esse objetivo, foram desenvolvidos projetos, ações e produtos com diversos parceiros para divulgar informações corretas e explicar sobre o funcionamento e competências do tribunal de forma clara, com foco em aproximar o STF da sociedade. Fazer essas ações de comunicação cheguem de forma acessível, cheguem a públicos que normalmente não têm acesso também a essas informações e faça com que toda a população ela possa compreender não só a atuação do Supremo, como também de seus ministros, né? É muito importante pensar no público, nas formas que o tribunal ele se comunica e dialoga com a sociedade. Durante o encontro, o TSE apresentou as campanhas publicitárias que estão sendo veiculadas, como a do voto em trânsito e também para estimular idosos a participarem das eleições. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a reclamação trabalhista de um operador de máquinas que trabalhou numa indústria de autopeças de Guarulhos, em São Paulo. O operador trabalhou para a indústria de peças por 10 anos. Ao dispensar o empregado, a empresa alegou que estava passando por dificuldades econômicas e acertou o pagamento das verbas rescisórias no valor de R$12 mil. Mas o pagamento nunca foi feito. O empregado ingressou com a reclamação trabalhista em que pedia o pagamento do valor com acréscimo de multa de 50% por descumprimento do acordo. O documento foi assinado com a participação do sindicato da categoria e contemplaria outros 50 trabalhadores, mas não foi cumprido. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias, mas negou a aplicação da multa. O TRT entendeu que, embora tenha sido assinado com a participação do sindicato, o acordo não poderia ser executado diretamente na Justiça do Trabalho. Ao julgar o recurso do operador, o relator, na 8ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, observou que não havia controvérsia sobre a existência do débito. O ministro explicou que o termo assinado entre as partes previa que os valores tinham natureza de título executivo extrajudicial e autorizava o empregado a executá-lo diretamente no todo ou em parte, no caso de mora ou inadimplemento por meio de ação para essa finalidade ou de ação monitória. E concluiu que se o trabalhador pode o mais, que é executar diretamente o termo, também pode o menos, que é ajuizar a ação de cobrança em fase de conhecimento, a fim de modificar a natureza jurídica do título executivo para judicial, fazendo incidir todas as penalidades acordadas. Assim, de acordo com o relator, não se trata de uma ação executiva, mas de conhecimento com pedido de execução de acordo extrajudicial de competência da Justiça do Trabalho. Por isso, o colegiado condenou a empresa ao pagamento da multa de 50% prevista na cláusula penal por descumprimento do acordo. A decisão foi unânime. Veja a seguir, cai o número de adoções no Brasil e o Conselho Nacional de Justiça atua para facilitar o contato entre crianças e adolescentes com famílias interessadas. Até já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. O número de crianças e adolescentes adotados em todo o país no primeiro semestre deste ano caiu.
Os dados são do Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Para ampliar as possibilidades de adoção, o CNJ conta com uma ferramenta para conectar pessoas. É a Busca Ativa Nacional. O sonho de se tornar mãe foi realizado este ano. Orlene Vasconcelos queria casar e ter filhos, mas o destino foi diferente e ela partiu para a adoção. A professora procurou a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal em 2014. 2 anos depois, estava na fila à espera da adoção. De lá para cá, muitas incertezas, até o dia em que o telefone tocou e do outro lado da linha a tão esperada notícia. Maria Rafaela havia chegado. Eu estou muito feliz e parece que deu uma rejuvenescida, sabe, dentro. A família está muito contente, assim, mudou tudo, porque a minha mãe tem já 85 anos, ela é uma alegria, a avó coruja. Maria Rafaela foi uma das 1.387 crianças adotadas no primeiro semestre deste ano, número menor em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 1.553 menores foram adotados. Segundo a Vara da Infância e Juventude do DF, 2 fatores explicam esse cenário: o aumento gradativo de reintegrações familiares e a diminuição do número de crianças recém-nascidas cadastradas para adoção. O estado com mais crianças adotadas foi São Paulo, com 262. Já a unidade da federação com menos crianças adotadas foi o Maranhão, com apenas 3. Do total de menores adotados, 47,2% eram do sexo feminino e 52,8% do masculino. Quando se trata da faixa etária, 338 crianças foram adotadas com até 2 anos de idade. Entre 2 e 4 anos, foram 337. Adolescentes acima dos 16 são os que têm mais dificuldade de encontrar uma nova família. No primeiro semestre deste ano, apenas 18 foram adotados. Durante as entrevistas para adoção, o candidato tem liberdade para escolher o perfil da criança que quer adotar. A legislação brasileira permite a definição do perfil pretendido, mas isso tem um impacto na fila de espera. Quanto mais exigências, mais demorado será o processo. E quem pensa em adotar, o Conselho Nacional de Justiça criou uma ferramenta chamada Busca Ativa, que promove o encontro entre pretendentes habilitados e as crianças aptas à adoção. Essas crianças tiveram esgotadas todas as possibilidades de buscas nacionais e internacionais de famílias compatíveis com seu perfil no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A busca ativa é um importante instrumento psicossocial amplamente utilizado pelas equipes interprofissionais que compõem as diversas varas da infância e juventude do país. Tais equipes, juntamente com os grupos de apoio à adoção, as equipes da Defensoria Pública e do Ministério Público, todas juntas procuram, através das redes sociais, intensificar a troca de informações a respeito de pretendentes à adoção e de crianças e adolescentes aptos. É um meio mais efetivo e célere para a promoção cada vez maior de adoções tardias. Para os pretendentes à adoção, Orlene deixa um recado. Olha, não desista do sonho. Se tem um sonho, tem que ter coragem, fé, esperança, né? Muita paciência para esperar e que vale a pena. Enquanto algumas famílias acolhem, outras abandonam. Mas sobre esse assunto não há uma legislação específica no país. Como muitos casos vão parar na Justiça, os magistrados julgam conforme a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil. A jornalista Simone Braga só tem lembranças do convívio com o pai até os 6 anos de idade. Com a separação da mãe, ele saiu de casa e nunca mais apareceu. Essa cicatriz, ela não é visível, mas ela é uma cicatriz que fica aqui, no coração e na alma. Na adolescência, ela e a irmã tentaram uma aproximação. Ele deixou claro nesse encontro que não tinha espaço para nós na vida dele, porque ele já tinha construído outra família. E assim voltamos com nossa dor e continuamos a nossa vida com a nossa mãe, que sempre dedicou a vida inteira dela para nós. O que Simone viveu se chama abandono afetivo. Segundo a psicóloga Júlia Salvani, ele acontece quando o adulto se retira do lugar de responsável pelo outro e deixa de atender às necessidades psicológicas e psíquicas. E esse abandono pode ser de pai para filha, filho para pai, netos para avós. Para a criança,
Esse tipo de abandono pode resultar em ansiedade, fobias e dificuldades de relacionamento. Os casos de abandono afetivo, de uma maneira geral, eles estão muito vinculados à insegurança, à dificuldade de criar bons vínculos e relações saudáveis. Essa dificuldade de se relacionar, ela pode ser gancho, ela pode ser porta para outras questões, como para um quadro de ansiedade mais cronificado, para uma fobia de alguns ambientes sociais, dificuldades de se relacionar de uma maneira mais ampla. Então, a gente vai ter uma insegurança ali que pode ser pano de fundo para outras questões. No país, o abandono afetivo não está previsto em lei. Para julgar os casos que vão parar na Justiça, os magistrados se baseiam na Constituição Federal, no Código Civil e no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 227 da Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para Berenice Dias, desembargadora aposentada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o abandono afetivo deveria ser incluído no Código Civil. Tudo que está na lei tem sempre um caráter um pouco pedagógico, né? As pessoas dizem, olha, está na lei, eu não posso fazer. Então, seria muito significativo que isso viesse ser trazido para dentro do código que fala da questão dos direitos das famílias, sabe? Impondo e dizendo que o descumprimento dos deveres decorrentes do poder familiar, né, das relações parentais, sabe, das relações entre parentes, né, também isto gera, se configura abandono afetivo e gera obrigação indenizatória. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível fixar uma indenização por dano moral quando o genitor não cumpre o dever de cuidado do filho, sobretudo em relação ao afeto. Este ano, o tribunal condenou um pai a pagar R$30 mil à filha. Na época do abandono, a mulher tinha 6 anos de idade, a mesma idade em que Simone foi abandonada. Agora o pai reapareceu, mas para reivindicar a parte da herança da irmã Marlise, que morreu de Covid-19. Simone processa o pai por indignidade. O principal objetivo dessa ação é não só honrar a minha mãe, a minha irmã, que sofreu a vida toda de transtorno de abandono, como comprovam os laudos do psicólogo, mas, acima de tudo, eu quero, com essa ação, com a nossa história, ajudar, sim, filhas e filhos que sofrem com abandono afetivo em todo o Brasil. E, dessa forma, fazer com que a justiça, a sociedade em geral, tenham um olhar mais cuidadoso e acolhedor para esses filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos como nós, que carregamos essa dor para o resto da vida. A seguir, o projeto que garante qualificação profissional a adolescentes em conflito com a lei. Voltamos já. Nesse aniversário da TV Justiça, eu quero parabenizá-la pela contribuição fundamental à sociedade brasileira na formação dos novos juristas e das novas juristas. Não são poucos os estudantes ou poucas as estudantes que se valem da programação da TV como um instrumento didático, em colaboração a tudo aquilo que aprendem nos bancos das universidades. Por isso, parabéns, TV Justiça, e muito obrigada por essa parceria com o ensino jurídico brasileiro. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem praticar acupuntura, quiropraxia e osteopatia. Há um ano, Letícia Miranda trabalha nesta clínica de fisioterapia. Em média, atende 30 pessoas por dia. Geralmente são pacientes encaminhados pelos médicos, a pedido médico,
para pós-operatórios, de cirurgias, às vezes em caso de dor, seja cervical, a coluna por completo, né? E parte de fortalecimento também, muscular, até a alta fisioterapêutica. O fisioterapeuta também pode atuar na área da acupuntura, porém ele precisa ter certificação para atuar. Letícia atua em traumato-ortopedia. O trabalho de fisioterapeutas como ela, assim como as atividades realizadas por profissionais de acupuntura, quiropraxia e osteopatia, foram questionados pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado. As entidades também questionaram trechos de resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, que permitiam a esses profissionais a realização de diagnósticos e a prescrição de tratamentos por considerarem que são atividades reservadas aos médicos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou legais as normas questionadas pelas entidades. Para o tribunal, não haveria interferência nas atribuições dos profissionais de medicina. No STJ, o relator na primeira turma, ministro Gurgel de Faria, ao julgar o recurso especial, avaliou, no entanto, que o acórdão recorrido deve ser mantido apenas quanto à possibilidade da prática dos métodos e técnicas terapêuticas. O ministro frisou que as resoluções do Conselho não autorizam o desempenho de atribuições reservadas aos médicos e limitam-se a reconhecer tecnicamente essas atividades, registrando que elas podem ser desempenhadas pelos profissionais regulados pelo COFITO. Por unanimidade, o colegiado autorizou a execução das terapias, mas negou a realização de diagnósticos e prescrição de tratamentos. O entendimento foi que se trata de atividade reservada aos médicos. Um projeto desenvolvido em Rondonópolis, Mato Grosso, garante aprendizado, qualificação e abre oportunidades para adolescentes em conflito com a lei. Veja como a iniciativa tem feito a diferença na vida desses meninos. É no curso de barbearia que estes jovens em conflito com a lei estão tendo a chance de mudar de vida. São 4 adolescentes internos no Centro Socioeducativo de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, aprendendo a manusear instrumentos para cortar cabelo, fazer barba, enfim. A ideia é que assim que cumprirem as medidas, já saiam da unidade com uma profissão, com perspectivas para o futuro. Eu gostei muito, por causa de se eu sair lá fora um dia assim, eu posso entrar numa função de cortar o cabelo, né? E tentar progredir um pouco na vida, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu queria ter um curso assim de barbeiro, né? Agora eu tenho a oportunidade, vou até o fim, para terminar de concluir esse curso, eu sair na rua e trabalhar na barbearia. É uma galera que você vê que tem vontade, que quer aprender. Para mim, eu fico muito feliz, né, em poder transmitir, passar uma profissão que eu tanto amo, que me ajudou a conquistar minhas coisas hoje. E eu creio que é uma oportunidade nova para eles, né? O curso é uma das ações do projeto Identidade, Promoção e Autonomia, o PIPA, conduzido pelo Judiciário Local e parceiros. A proposta aqui é pedagógica e com previsão de ampliação. Aí nós estamos fazendo com 4 e assim que finalizar a gente faz com mais 4 até completar com todos os adolescentes, né? Nós estamos hoje com 36 adolescentes. Se a gente alcançar a metade fazendo com que eles aprendam, para nós já é um ganho imenso, né? E a gente escolhe eles pro comportamento, né? Os meninos que têm um melhor comportamento, aqueles que realmente querem aprender, né? Quando um menino que está na unidade entende que desta vez está sendo fornecida a ele aquela oportunidade que ele tanto almejou, mas que ele tem que pegar também. O seu destino depende do que ele vai fazer de escolha agora. Então, eu tenho visto com muita alegria, os meninos têm entendido a mensagem, mas eu acho que precisamos falar cada vez mais e termos perseverança. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.